independente de religião, das nossas crenças. Eu desejo que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês, com as famílias de vocês, principalmente nesse período, final de ano. Peço desculpas por ter chegado agora, porque realmente eu estou de serviço hoje com a governadora e ela já estava me colocando dentro do helicóptero e eu disse, eu tenho um culto para celebrar uma palavra, para dar o culto, tá? Eu falei para ela sábado à noite, então vai lá. E aí ela falou, nós voltamos outro lá para ir também na viagem, né? Mas é uma coisa rápida que eu vou voltar lá para o GTA para recebê-la novamente. E ela recomendou as palavras de gratidão também, assim como a dona Carminha já falou, mas ela recomendou também as palavras de gratidão a todos vocês, aí que nós levássemos essa mensagem para este ano de 2015 que nós estamos prestes a entrar, né? Que nada melhor do que a gente ter como referência a palavra de Deus. Eu sei que nós temos como referência muitas coisas, mas eu estava meditando e pedindo ao Senhor que Ele me desse uma palavra para trazer para vocês. A gente, como ministro do Evangelho, a gente não prepara nada, a gente não faz o script, o croquis, aquelas coisas que a gente faz habitualmente no nosso o planejamento do programa. Às vezes a gente prepara, chega aqui na hora, Deus diz, o Espírito Santo é que toma conta da gente e ele fala, e nós temos que falar o que ele quer falar. Porque essa é a mensagem que vai alcançar o coração de cada um. Eu não sei o que vocês sentem, eu não sei o que cada um está sentindo, está precisando, as necessidades para este 2015, os sonhos que não foram concretizados, aquilo que não foi alcançado neste ano, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. O que Ele tem para nós hoje é uma palavra de fé. O que Ele tem para nós hoje é algo que nós precisamos aprender muito. Onde o nosso adversário, Deus não tem adversários, Deus não tem inimigo, Deus ele é sempre vencedor. Quem investe com Deus nunca perde. Se tem gente perdendo é porque está se esquecendo de colocar Deus em sua vida. Porque Deus ele nunca perde, ele nunca perdeu uma batalha. Nem a morte, às vezes eu escuto assim, às vezes eu escuto alguns companheiros dizerem assim para mim, mas para que pressa se o destino de todos é a morte? Eu digo, para mim não. Porque para mim eu tenho a vida eterna. Ainda que eu morra aqui nesta terra, mas eu sempre vou viver. Então eu creio assim, naquilo que a palavra de Deus diz. E às vezes nós nos condenamos por causa das nossas palavras. A Bíblia diz que por tuas palavras outro será condenado, outro será justificado. Nós iremos prestar contas diante de Deus de cada palavra fútil, frívola, cada palavra sem utilidade que você disser. Então, existe o quê? Satanás ele se utiliza daquilo que a gente fala. O mundo foi criado pela palavra. O Espírito Santo ele estava ali pairando sobre a face das águas e a palavra pairar significa pronto para agir sobre. Então ele estava pronto para agir mediante uma ordem. E quem deu a ordem foi Deus. E ele não simplesmente fez gestos, ele disse. A Bíblia começa assim, todo mundo já leu isso. E disse Deus, e disse Deus. Toda a criação, tudo aquilo que veio a existir, do que não existia, foi através do que ele declarou. Então ele disse, haja luz, o Espírito Santo pegou e providenciou a luz. Haja separação, o Espírito Santo providenciou a separação entre céus e terra, porção seca, porção água. Então as coisas funcionam desta forma, neste mundo natural que nós estamos. Então Satanás, ele pega aquilo que você fala de ruim e ele vai agir para o mal. E o Espírito Santo, ele também está pronto para pegar aquilo que você fala de bom. Então que nós não venhamos a estar declarando para a vida dos outros coisas ruins e nem atraindo coisas ruins para nós. Às vezes nossos sonhos não são concretizados em virtude daquilo que nós estamos declarando. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Deus não preparou você para você dizer que não vai dar certo. Deus não colocou você no mundo para você achar que tudo está dando errado. Deus preparou você para as coisas darem certo para você, para as coisas funcionarem. Ele está olhando todos nós. Eu tenho uma palavra aqui no livro de Neemias que fala justamente de um quadro que Satanás é expert nesse negócio. Assim como nós estamos vendo esses quadros pintados, nós achamos bonitos, Satanás ele pinta umas situações para você e ele coloca na mente de você, na sua mente. E você vai ser o responsável em decidir se aceita aquela situação ou não. Satanás ele age na mente das pessoas.
É isso que ele faz. Então ele pinta um quadro, ele monta uma situação, aquela situação, você está vendo aquela situação. E você, quando vê aquela situação, você faz uma declaração: rapaz, não vai dar certo. E você fica com dúvidas, com medo. As grandes armas de Satanás para anular a tua fé se chama dúvida e medo. Jesus disse assim, quando ele teve fome, Marcos 11, 23. Ele disse, quando ele teve fome, Jesus era homem, tem gente que pensa que Jesus era o Deus, sabia de todas as coisas. Ele teve fome e ele avistou uma figueira de longe. Se ele soubesse que aquela figueira tinha fruto, ele teria mandado pegar lá o fruto daquela figueira. Mas a figueira dá uma informação para Jesus, porque a figueira tinha folhas. Se a figueira tem folhas, tradicionalmente ali, pela naturalidade dela, a tradição judaica, eles sabiam que ela deveria ter fruto. Só que não era a época de fruto, mas ela tinha folhas, então ela deu uma informação para Jesus. Uma informação pelo que ele viu. A gente se acostuma a tomar decisões e a fazer escolhas pelo que a gente vê. Pelo quadro que se vê. Seja um quadro ruim, você já dá uma decisão. Você já bate o martelo por causa daquele quadro. Mas se o quadro é bonito, aí você aceita aquele quadro. Eu quero dizer para você que para anular o medo e a dúvida e as incertezas, você tem que olhar aquela situação e você tem que agir contrário àquela situação. Então Jesus foi até a figueira. Quando ele chega lá, ele não teve fruto para ele saciar a fome dele. Então ele amaldiçoou a figueira. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Então no outro dia, quando eles passaram, Pedro, que era o mais afoito, que observava tudo, ele pegou e olhou a figueira. Ih, mestre, ó, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ah, tu está impressionado porque ela secou? Eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem fé, presta atenção, se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer a este monte, dizer. A fé, ela sai pela boca. Fé não é pelo pensamento. Fé não sai pelo pensamento, você se concentrando, não. Fé sai pelo que você declara, pelo que você crê no coração e confessa com a boca. A palavra diz, se com teu coração creres e com tua boca confessares, é preciso haver concordância. No reino espiritual, tudo tem que haver concordância. Fé, a concordância para ela funcionar é coração e boca. Então ele diz, se vocês tiverem fé, e não duvidar, e crer que vai acontecer o que você diz. A palavra de Deus, há muito tempo atrás, um homem chamado Orígenes, ele achava que a Bíblia tinha que ser interpretada simbolicamente. Tudo era simbólico. Tudo era espiritual, algo inspiracional. Eu quero dizer que o nascimento de Jesus aconteceu literalmente, as profecias. Jesus nasceu, a estrela, os magos queriam ver a estrela. E eles viram a estrela porque a profecia apontava para uma estrela. Então a Bíblia, nós não podemos interpretar ela toda inspiracionalmente, não. Ah, isso aqui está simbolizando isso. Ah, isso aqui é assim, não. Então Jesus disse, se tiveres fé e não duvidar. Satanás, ele gosta de pôr dúvida no coração dos homens, das pessoas. E crer que vai acontecer o que você diz. Isso aqui não é palavra positiva, não. Ah, eu vou ficar aqui, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. Não há uma repetitividade. A palavra de Deus diz assim, você crê, confessa e já agradece pela sua vitória. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque eu sei que eu já venci. Eu sei que vai dar certo aquela minha situação. E ele disse, vocês vão dizer a este monte, arranca-te daí e joga-te no mar, e vai acontecer o que você disser. Porque se tiverdes fé, tudo o que vocês pedirem em oração, aí ele complementa. Crendo que já recebestes, vocês vão ter. Sabe o que é crer que já recebestes? É o seguinte, é você crer que já tem o teu sonho resolvido, mesmo ele não tendo acontecido. Entenderam? Você acredita que já aconteceu, mesmo não tendo acontecido. Mas você crê em Deus, você confia em Deus que já aconteceu. No reino de Deus, a fé não é acreditar que vai acontecer. Lá num grande dia, quando Deus quiser, se Deus... Existem alguns ditados que são criados
pelo modismo mundano, que são contra a palavra de Deus, mas são coisas que Satanás vai colocando na mente das pessoas e todo mundo vai aceitando isso. Ah, se Deus quiser, eu quero dizer que Ele quer. A palavra diz que Ele quer o bom, Ele quer o bem para todos. Salmo 145, verso 4, ele diz que Deus é bom para todos. De Deus não procede o mal. Deus não procede o mal. Eu não posso estar agora pregando a respeito de um Deus que meu filho poderia estar agora numa UTI com uma doença incurável. Não, eu creio num Deus que Ele é o Deus que cura. Que Ele é o Deus que pode me dar tudo que eu desejo. Isso, claro, em contrapartida, eu preciso agradar a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É impossível, sem fé, ninguém agrada a Deus. Ninguém agrada a Deus por ser bonzinho. Ninguém agrada a Deus por ir à igreja todos os domingos. Ninguém agrada a Deus por fazer grandes obras. Sem fé é impossível. A única coisa que eu prego na igreja, a única coisa que é impossível na Bíblia, porque na Bíblia tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas a única coisa que é impossível é você tentar agradar a Deus sem fé. Importa que aqueles que se aproximam de Deus se aproximem com fé. Então, fé é a certeza, Hebreus 11, 1. É a certeza das coisas que não se veem. Fé não é pelo que se vê. Eu estou vendo um quadro de derrota, mas a minha fé não vai aceitar esse quadro. Então, não é pelo que eu estou vendo. Então, quando você aceita aquela situação, você já perdeu a fé em Deus. Então, não vai ter operação divina para a sua vida. Não adianta chorar, não adianta se lamentar, porque nesse período que nós estamos vivendo, não é pelo choro, não é pelo lamento. Antigamente, Neemias chorou bastante, porque quando ele soube do quadro que estava a cidade dele, a terra natal dele, Jerusalém, ele estava muito triste. O texto diz assim: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, Neemias era copeiro do rei, servia o rei, lá em Suzã, Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante, olha só, nunca antes eu me havia apresentado com um semblante triste. O Senhor não se agrada dos semblantes tristes, de tristeza. Deus não é Deus de tristeza. Deus é Deus de alegria. Ele não se agradou do semblante de Caim. Por que teu semblante está assim? Não é certo que eu vou me agradar de ti se tu fizeres igual ao teu irmão? Abel, que agradou a Deus, ofertando uma ovelha nova, primícias. A nossa vida tem que ser, nós temos que ter as primeiras coisas para Deus. Deus não pode ser posto como último recurso. Uma vez eu ouvi numa ministração uma pessoa pregando e ele falou assim, ele é norte-americano, e ele disse assim, nós estamos, o último recurso da fila para nós é Deus. Quando tudo já deu errado, esgotou nossos recursos, remédios, medicações, não sei mais o que, a gente bota Deus lá na hora e vamos procurar Deus. Ei, antes de você tomar sua medicação, que não é proibido, você vai tomar sua medicação, você vai tomar seu remédio, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai se agilizar, você vai agir em fé, você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Deus, Pai, estou aqui, estou com esse problema, eu sei que eu já venci, por isso em nome de Jesus eu declaro que vai acontecer desse jeito assim, em nome de Jesus, e você faz o que tem que ser feito. Então naquele momento o semblante dele nunca tinha se apresentado triste, e aí o rei perguntou para ele, por que o teu rosto está entristecido se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Sabia que a alma é o maior perigo das nossas vidas? Nós somos formados por 3 partes, corpo, alma e espírito. O que você é exteriormente, essa nossa fisionomia, não é o que nós somos por dentro. O que nós somos verdadeiramente é o nosso espírito. Essa carne aqui é somente para nós termos acesso ao mundo natural. Cada um tem uma feição, né? Cada um tem um perfil. Mas existe uma partezinha que está entre a alma, entre o corpo e o espírito, que ela não é recriada, ela precisa ser transformada, ela precisa ser moldada, que é a alma, de onde partem os nossos sentimentos, as nossas emoções, e é da alma que quer governar a nossa vida. Mas Deus, Ele preparou o nosso espírito para Ele governar a nossa vida, e é através do nosso espírito que Ele se comunica com você, porque Deus, Ele é espírito,
E ele vai se comunicar com o teu espírito, não é com tua alma. A tua alma tem que ficar obediente ao teu espírito, aquilo que você tem aprendido de Deus, aquilo que você é em Deus. E você governa a sua vida através do seu espírito, do Espírito Santo de Deus dentro de você. Então a alma dele o conduziu a uma tristeza. Não deixe que a alma venha conduzir você a tristezas e a derrotas. Não deixe isso. Mesmo que o quadro que Satanás está pintando, ele está dizendo para você, está vendo aí como isso não vai dar certo? Está vendo que o que você fez foi errado? Está vendo como esse negócio de Deus não funciona? Está vendo como esse negócio de Bíblia? Ele vai fazer tudo para tirar você de Deus. E ele existe, é real. Só que o lugar dele é de derrotado, porque Jesus já venceu ele na cruz. Jesus morreu para nos substituir, senão quem tinha que estar naquela cruz lá era você, eu. Jesus morreu, foi açoitado, foi cuspido, foi escarnecido, e não foi aqueles açoitezinhos de brincadeira não. Foi com um tal de gato de 7 caudas. Lá em Roma, eles chicoteavam com gardanos, uns ganchos na ponta dos... Eram 7 caudas, 7 chicotes, e tinham ganchos. E esses ganchos, eles quando eles chicoteavam as pessoas, os prisioneiros, eles engatavam na pele e arrancavam o couro. Então Jesus não derramou foi uma gotinha de sangue não, ele derramou foi muito sangue por você. Para você viver uma vida boa, agradável, perfeita e abundante em Deus. Se alegrando o tempo todo e as coisas para você funcionando. Então o sacrifício dele valeu. Nenhum de nós teria condições, e nem naquela época, em nenhum outro momento teria condições de ir fazer o que ele fez. Deus deu o filho dele. Deus deu o filho dele e ele aceitou. Então a alma ela quer nos conduzir para fora disso. Satanás ele age na mente porque é através da mente que a alma ela recebe ali as ordens. E ela tenta puxar. O corpo é só para obedecer, para fazer o que não é agradável a Deus. Conduzir as pessoas para uma destruição, para caminhos que vão tirá-lo da presença de Deus. Então o rei, ele se justificou ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não poderia estar triste, ao quadro, se a cidade em que está o sepulcro de meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Então, tem gente que está com sua vida destruída, tem gente que está abarrotado de dívidas, tem gente que não tem saída para lugar nenhum. Tem gente que não consegue mais fazer nada. O passo que dá já está na beira do abismo já. Só falta alguém chegar e empurrar. E ainda aparece alguém para empurrar. Porque Satanás vai colocar lá um guiado por ele para poder empurrar a pessoa no abismo e acabar com tudo. Então nós temos que ter muito cuidado com os quadros que foram pintados durante este ano para nós. Para mim foram pintados alguns quadros. Eu tirei férias porque eu tive que fazer tratamento de saúde. Porque foi pintado um quadro para mim de enfermidade. Problema de pressão. Eu cheguei na médica, ela me deu uma bronca, porque eu deixei de tomar um remédio, e ela me deu uma bronca lá. O que aconteceu? Quando eu saí de lá, aí as pessoas, aí o coronel até perguntou, aí, como é que tu tá? Eu disse, eu estou bem. E a pressão? Você está normal. Eu passei a declarar aquilo contrário do que me foi dito. Eu não aceitei. Apesar de eu estar tomando um remédio pela manhã, mas eu não aceitei aquele quadro de doença. Tem gente que aceita quadro de doença. Ah, eu estou com um tumor aqui na cabeça. Daqui a pouco o tumor vira um câncer. Daqui a pouco o tumor derrota a pessoa se cai, o semblante cai. E ela vai morrer, não é por causa do tumor. É por causa do que ela já está declarando para a vida dela. Do que ela está aceitando, de como ela está aceitando aquilo. Então levante sua cabeça. Levante sua vida. Não tem nada derrotado ainda. Não tem nada destruído. Aquilo que você não conseguiu para esse ano, você vai conseguir no ano que vem. E creia, Satanás vai pintar os quadros várias vezes para você. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E você vai dizer, já deu. Eu vou conseguir, já consegui. E outra coisa, Deus não fala que vai dar. Ele diz assim, já deu. Quando Deus entregava uma cidade, um povo, um exército na mão do povo de Israel, ele dizia assim, Davi era assim, Davi disse, Senhor, subirei eu contra os filisteus, sobe, porque eu já te entreguei eles nas tuas mãos. O Senhor não precisa de muita coisa. Gideão tinha 32 mil homens de guerra para lutar contra os midianitas. Olha o quadro, eles plantavam dentro de cavernas, porque os midianitas iam lá e
roubavam as plantações. O povo judeu é muito agricultor, eles cultivavam essas coisas. As plantações dele, vinhas principalmente. E aí eles, olha a estratégia deles, vamos plantar agora nas cavernas para ninguém ver a gente. Um homem fazia totalmente diferente de todo Israel, chamou-se Gideão. Gideão, ele malhava o trigo dele, malhar o trigo, colhe o trigo, vem junto com o joio. A planta que não presta, é mato. Jogava na eira, jogava para cima, o vento dava e separava o joio do trigo. O joio é palha, aí a palha saía, caía o trigo. Jogava aquele tipo separa a palha de arroz. Só que Gideão não estava fazendo isso na eira, que é o tradicional. Ele estava fazendo no lagar, que é onde se prensava uvas para extrair. Então os midianitas nunca descobriram esse segredo. Mas era o único homem em todo Israel que fez diferente. Os outros escondidos nas cavernas para poder colher e ter a sua plantação e sua produtividade. Mas o que aconteceu? Deus mandou um anjo para olhar para o único homem que estava fazendo diferente. Hoje está todo mundo, muita gente adota como referência o mundo, as coisas que o mundo faz. Aí surgem as modas, os modismos religiosos, as coisas, as tradições, uma série de coisas, e todo mundo, não, está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu vou fazer isso. Gente, faça diferente. Faça pela fé. Haja diferente. Se o quadro é de derrota, você vai pensar. Em Provérbios diz assim, como tu pensas, assim será. Provérbios 27. Como tu pensas, assim será. O que tu pensa desce para o coração, e do coração sai pela tua boca. Por isso que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela boca. São as tuas palavras, palavras de derrota, palavras de infeliz, palavras de que não vai dar certo, de que eu não consigo, não posso. Você pode todas as coisas naquele que vai te fortalecer. Você pode todas as coisas. Deus não te criou para ser derrotado. Deus não te criou para poder você ficar chorando. Deus te criou para poder você dar um pulo de alegria como alguém que recebe R$1 milhão na conta. Todo mundo abriu um sorriso. Por quê? Quem é que não quer receber R$1 milhão na conta? Ganhar na Mega Sena aí 46 milhões. Então é assim que Deus se preparou. Tem gente que pensa que em Deus nós somos aqueles assim, ó. Aquele santinho. Não vou dizer o resto, né? Vou botar reticência no final. Deus te preparou para ser feliz. Deus te preparou para ser bem-aventurado. Por isso que em Mateus capítulo 5 tem as bem-aventuranças. Deus te preparou para te usufruir das boas coisas. Deus te preparou para poder você não aceitar o quadro ruim e sempre aceitar as coisas excelentes. Desejar o melhor. Não é pecado você desejar o que é bom. E não é impossível para Deus você ter o que você quer. Não é impossível. Para Deus tudo é possível. Deus muda até a economia. Eu estou lendo um livro de um homem que ele deve ser criticado por muitos. Eu era um que criticava ele, mas depois eu pedi perdão para Deus e deixei de criticar. O bispo Edir Macedo. Eu li o livro Nada a Perder 2. A economia do Brasil foi toda mudada na época de Collor de Mello, só para ele comprar Record. Porque ele tinha um propósito. Era que a palavra de Deus chegasse para todas as pessoas em todo o mundo. E ele precisava de uma emissora de televisão. Então ele diz, eu não sei como vocês vão entender. Eu sei que para mim, Deus agiu conforme a minha fé. A minha fé era comprar a Record. Ele se disfarçou até de servente. Ele estava de faxineiro. Estava Silvio Santos, os empresários discutindo a compra, a venda da Record. Silvio Santos estava a Record quase falindo. E ele lá no meio, lá varrendo lá a reunião, limpando. E aí Silvio Santos pergunta, quem é que quer comprar a Record na verdade? Aí ele pegou e disse assim, sou eu. Ele vestido de faxineiro. Quem é você? Eu sou o bispo Edir Macedo e eu vou comprar a Record. Irmão, isso é gente, isso é fé. Isso é ousadia. Isso é desejar o que é bom. Ele disse, eu não me importo. Eu peço perdão a Deus e peço perdão às pessoas que nessa época se mataram, entendeu? Perderam dinheiro. Foi muita coisa que aconteceu nesse período. Mas ele conseguiu alcançar um objetivo dele. Tem uma vida com propósitos. Tem uma vida com propósito. Fique na dúvida. Dúvida vai anular sua vida. Medo vai anular sua vida. Não tenha medo. Ah, mas tem uma epidemia de ebola. Eu vou agora, meu Deus do céu, eu estou com medo. Ah, mas está uma insegurança. Aí a Bíblia diz, se você confia em Deus, e todos nós dizemos, ah, mas eu creio em Deus. O diabo crê também, estremece.
Você não pode só somente crer. Você tem que crer e declarar Ele na sua vida. Crer e confessar que Ele está pronto para agir na sua vida. Então o que acontece? Aí, mas uma epidemia de ebola. Aí o Salmo diz assim: nenhuma praga se chegará à minha tenda. Eu confio em Deus e confio na sua palavra. Então nenhum mal te sucederá e nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma enfermidade se chegará até a tua casa. Mas há uma insegurança na cidade. A segurança está prejudicada. Mas é morte para todo jeito, estão matando polícia de todo jeito. Aí eu digo assim, mas os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e que o buscam. Não temerei mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consolam. Há uma mesa preparada perante mim, perante os meus adversários. Quem são os teus adversários? É o que está do teu lado aí? Não. Os teus adversários são as enfermidades, as crises, as escassez, a doença, problema financeiro, angústia, depressão, suicídios, o medo, a dúvida. Esses são os teus adversários. Mas há uma mesa que Deus prepara para você ser vitorioso, para você degustar desta mesa, para você ser participante com Ele. Eu quero que você entenda que Deus ele não quer estar longe de você, mas muitas das vezes nós é que escolhemos estar longe dEle. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos, tomarmos decisões. E como Satanás sabe disso, ele vai apresentar um quadro. Ele apresentou esse quadro para Eva. Eva estava no jardim, Deus mostra uma árvore para ela e diz, dessa árvore vocês não podem comer. Satanás vem através da serpente e mostra o quê? A mesma árvore. E diz, não é assim que Deus disse não. Se você comer dessa árvore aqui, vocês vão ser iguais a Deus. Aí o que aconteceu? Eva se iludiu pelo que ela viu. A Bíblia diz assim, ela disse o seguinte, a árvore é agradável aos olhos. Gente, tem muita gente perecendo porque acredita só no que vê. E fé não é pelo que você vê. Fé é pelo que você crê e confessa com a sua boca. Se nós formos viver por vistas, a Bíblia diz, através de fé não se vive por vista. Não é pelo que você está vendo. Satanás vai botar, os jornais só publicam ali, só pancada em cima das pessoas. Um bombardeio de coisas negativas na mente das pessoas, para que você venha aceitar aquilo através do que você está vendo, e você venha se declarar inseguro, você venha se declarar perdedor, derrotado, mas não é por vistas que se vive diante de Deus, se vive por fé, e fé é crendo e confessando, Então eu creio e eu declaro que vai acontecer para a minha vida este ano de 2015 assim, assim e assim. E você já eleva suas mãos aos céus e agradece pelo cumprimento. Deus vai mover os céus, Deus vai mover o mundo inteiro, mas vai acontecer conforme você está declarando, porque você está agindo em fé. Chegou o medo, eu recuso-me a ter medo, eu não tenho medo disso. Chegou uma enfermidade na sua casa, eu declaro que você já está curado. O Deus dos céus, Ele vai curar você. Eu creio, eu não aceito essa enfermidade, não aceite coisas ruins, não aceite coisas que vão derrotar você. Então esta é a minha palavra. É a palavra minha não, a palavra de Deus para você. Neemias, o quadro, portas queimadas, muros da cidade caídos, e ele se levantou em Deus. Um único homem, com poucos outros homens, para reconstruir a cidade. Aí se levantaram dois homens, chamados Tobias e Sanbalate. Eles disseram assim, eles intentaram, vocês vão edificar isso aí? Pode uma raposa vir e vai derrubar esse muro. Neemias não deu ouvido para eles. Aí eles tentaram de tudo tirar Neemias do foco de reconstruir a cidade. Eram 10 portas gigantescas, com mais os muros. E aí, como eles não conseguiram através disso, eles disseram assim, você não quer fazer amizade conosco? Cuidado com os convites de parceria. Existem coisas nesta vida que vão querer fazer parceria com você. E você pode estar aceitando e você está indo para um grande abismo. Cuidado com as parcerias com o mundo. Cuidado com as parcerias. Essas parcerias podem levar você para uma destruição, você e sua família. E não é isso que Deus quer. Como nós temos o livre-arbítrio, Ele não vai interferir. A escolha é nossa. A escolha é sua em escolher aquilo que Josué escolheu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa nós vamos crer até o final. Ainda que venha a morte, mas nós não vamos arredar o pé de servir a este Deus.
de crer que Ele é poderoso para me dar muito mais além daquilo que eu penso, ou daquilo que eu peço. Deus, Ele pode dar infinitamente mais. O que você está pensando agora e desejando para 2015, os seus planos, Ele pode dar muito mais além do que você está pensando ou que você deseja. Ele move todas as coisas. Ele move todas as coisas. Ele não tem inimigo. Ele quer te ajudar. Ele quer fazer você ser próspero. Ele quer fazer você ter uma boa vida. Agora vai depender de você em não aceitar os quadros de derrotas que foram pintados, que Satanás mostrou para você durante este ano. Você reverter isso e apresentar diante de Deus. Pai, o meu quadro para esse ano é esse. Eu vou conseguir comprar minha casa. Eu vou conseguir comprar meu carro. Eu preciso disso. A minha filha vai ser curada. Pai, vai acontecer isso. Eu estou estudando para mim com um emprego melhor. Vai acontecer isso. Obrigado, Pai, por este ano. E agradeça por este ano. Como a dona Carminha falou. Agradeça, não venha maldizer ninguém. Agradeça. Agradeça a Deus por aquilo que você recebeu. Agradeça por aquilo que Deus realizou. Se não concretizou, foi porque você teve uma parcelazinha de culpa nesse negócio. E você tem a oportunidade com essa palavra, você assimilar, refletir e corrigir e se posicionar na posição correta para as coisas darem certo para este ano de 2015. Amém? Amém. Eu quero agradecer a todos que ouviram. Essa palavra que o Senhor me revelou sobre Neemias. Agradecer também o convite por todos vocês durante esse ano. A partir de amanhã já estaremos seguindo os nossos bons destinos, para onde Deus vai nos encaminhar, tá certo? E aqueles que eu pude ajudar, a palavra de Deus diz que se está nas tuas mãos o poder de fazer o bem, faça. Então, aquilo que eu pude fazer por alguns, eu fiz. Eu pude ajudar. Aqueles que eu não pude, foi o que ultrapassou os meus limites, minha competência, o que eu podia. E aí eu não pude, mas não se fique chateado por causa disso. Foi uma convivência muito boa, foi harmoniosa, né, o relacionamento. Até o Guilherme falou, às vezes a gente, numa correria, não podia dar atenção para uns. Aí o Major não me deu atenção como deveria. Eu peço desculpas aqui. Fica esta palavra. Sigam bem. Vão em frente. Não voltem atrás. Não parem nas suas vidas. Deus não se agrada de quem para e quem volta atrás. Aquele que mete a mão no arado e volta atrás não é digno. E se você quer se considerar digno, não pare e nem olhe para trás. Vá para frente. Vá em frente que você vai alcançar os seus objetivos. Que a graça e a paz estejam com vocês. Ficar em pé. Você pode fechar seus olhos. Se você quiser, você pode. Na igreja nós temos o costume de recebermos as bênçãos, ou assim, ou levantando uma mão, ou botando a mão no coração, a gente levanta, receba aquilo que Deus que nós vamos declarar para a sua vida, entendeu? Diga, concorde, eu concordo, vai ser assim na minha vida, vai ser assim na minha vida, isso é muito importante. Aprenda isso, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esta oportunidade que Tu nos dá, maravilhosa, de podermos falar de Ti, falar de que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus, Senhor Deus, benigno, longânimo, galardoador, que Tu estás pronto, Senhor Deus, para nos abençoar, que Tu estás pronto, Senhor Deus, para nos dar o melhor. As coisas boas vêm de Ti, nós recebemos somente o que é bom, Pai, nós aceitamos somente aquilo que vem de Ti. Nós declaramos para essas pessoas que estão aqui nesta manhã, Pai, toda sorte de bênçãos dos céus recaindo sobre as suas vidas, sobre os seus lares, a segurança dos anjos protegendo a cada caminhar, a cada lugar que vão. Declaramos saúde para a vida de cada uma delas. Se há alguém enfermo em algum lar que aqui é representado, nós ordenamos que essa enfermidade se retire em nome de Jesus. Nós ordenamos a cura para esta pessoa nesta hora. Se existe alguém ainda em hospital, se existe alguém em casa acamado, nós ordenamos, levanta-te nesta hora em nome de Jesus.
Pai, se existe alguém aqui, se há algumas pessoas aqui que estão passando por problemas financeiros, Senhor Deus, nós declaramos prosperidade para a vida de cada uma delas. Nós ordenamos, Satanás, tire as mãos das finanças dessas pessoas, tire as mãos das finanças, elas vão prosperar. Aquilo que falta não vai faltar, porque vai chegar o recurso financeiro, vai chegar aquilo que é necessário para elas resolverem os seus problemas. Obrigado, Pai, porque Tu és o solucionador de nossos problemas. Nós repreendemos as crises, nós repreendemos as enfermidades, repreendemos nesta hora sobre a vida de cada um deles e suas famílias. Pai, aqui as angústias, o medo, Satanás, retira-te com o medo, retira-te com a dúvida, retira-te com tua destruição. Tu não tem parte neste lugar. Nós ordenamos em nome de Jesus, na autoridade que me foi conferida como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu te ordeno, retira-te das casas dessas pessoas, haverá luz ali. Essas pessoas vão chegar em seus lares e vão levar luz para ali, para dentro dos seus lares, vão levar fé. Nós vamos ver, Senhor Deus, as famílias prosperando, nós vamos ver mudanças, vamos ouvir testemunhos, Pai, de fé neste lugar. Nós te agradecemos e nós abençoamos cada um deles nesta hora, com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor do eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês agora e para todo sempre. Amém.